Galera, The Batman é uma das melhores adaptações do herói pro cinema, ponto. Resumindo, é isso. Eu tenho uma análise completa aqui no canal, mas o resumo é esse. The Batman é bom demais. Robert Pattinson, porra, tá de parabéns, o cara é Batman perfeito. Eu avisei, ninguém acreditou no começo. Falei pra caramba dele, né? Do Robert Pattinson, filmaço. Ok, mas e a grana? Por que The Batman não tá fazendo chover dinheiro nos cofres da Warner? Flopou? Tem explicação isso? Alguns analistas de mercado estão coçando a cabeça para entender isso e eu vou trazer esse debate para você agora. Ei, Nerd Trunks, Peter aqui. Olha, um social media que pega de 3 a 4 contas ganha 8 mil reais fácil no mês. Um copywriter ganha em média aí 3 mil reais, pode chegar a 10 mil reais com um único projeto. Especialista em vídeo design tá ganhando 10 mil reais por mês. Afiliado pode ganhar de 3 a 15 mil reais. Quem tem uma dessas habilidades hoje tá sendo disputado no mercado digital, tipo a tapa mesmo, sabe? Não tem profissional para tanta vaga, é uma realidade. E eu vou te mostrar o caminho para você dominar essas habilidades e mais algumas outras de graça na Super Live de domingo às 8 da noite. E eu vou mostrar que você tem dois caminhos se você tiver uma dessas habilidades, tá? O mercado, pô, que já vai estar te esperando de portas abertas, disputando por você para te pagar essas quantias que eu acabei de falar. Ou você pode ir pro YouTube para você aplicar essas habilidades e já conseguir ter resultado financeiro rápido por conta própria. Você pode escolher qualquer um desses dois caminhos. E eu também vou te mostrar amanhã na Super Live um passo a passo de tudo que eu faria usando o YouTube para chegar a 10 mil reais por mês de renda. Sabe, quais os vídeos que eu colocaria, qual nicho que eu escolheria, tudo. Um modelo, um passo a passo. Não fica de fora, tem muita gente já conseguindo ter resultados só com as minhas lives. E essa agora é a última live. Toca no link da descrição para você ir pro vídeo da live e ativar o lembrete. Porra, vamos transformar, né, em 2022. Te espero lá, hein? Galera, a marca Batman sempre foi sinônimo de sucesso nos cinemas. Quem viveu a Batmania, né, de 1989, se lembra do que eu tô falando. O primeiro longa-metragem com Michael Keaton, pô, virou um fenômeno de público. As filas, eu lembro direitinho, galera, as filas eram quilométricas pra assistir. Pô, eu lembro andando no Barra Shopping, assim, muita gente fazendo fila. E mais do que isso, o filme inaugurou uma febre de merchandising, exatamente. Era caderno, pô, lancheira, camiseta, estojo. Tudo que tinha o filme do Batman vendia horrores. Vendia muito. Foi ali que cresceu o olho da Warner. Os caras estavam vindo do fracasso dos últimos filmes da franquia do Superman. Mas, de repente, estavam com outro sucesso nas mãos. Ou seja, estavam mal com os filmes do Superman, né? Tava caindo, pô, de repente começou a encher uns cofres de novo. A Warner ferrou tudo com Batman e Robin? Com certeza. Mas o fato é que Batman vende. É um dos personagens mais populares de todos os tempos. Dito isso, o que acontece com The Batman? O que tá acontecendo agora com esse filme? As respostas estão agora, nesse vídeo aqui. A primeira coisa que a gente tem que entender é que existem flops e existem flops, ok? Dois tipos de flopagem. The Batman não flopou. O filme tá indo bem nas bilheterias. O lucro tá caindo na conta da Warner. Só que o filme não chegou na casa de $1 bilhão de bilheteria. Esse númerozinho mágico é a meta de praticamente todo filme de super-herói hoje em dia. Pô, a gente pensa em filme de super-herói, é um outro patamar pro blockbuster, né? São os filmes de $1 bilhão. A Warner sabe disso. E comemorou lá quando o Aquaman chegou lá. The Batman tá longe de bater esse valor. Depois que Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa faturou $1,8 bilhão nas bilheterias, quase chegando em 2 bilhões, a expectativa tava alta pra The Batman. Todo mundo tava esperando, pô, caramba, vai bater de frente com Homem-Aranha, né? O morcegão sempre levou a galera pro cinema, a gente sabe disso. O Batman sempre leva você pro cinema, tua família, todo mundo. Era uma aposta praticamente garantida pra Warner. O grande lançamento de 2022. Só que não foi isso que aconteceu. Até agora, no momento que eu tô gravando esse vídeo, The Batman faturou $479 milhões no mundo todo. Para um orçamento oficial de $150 milhões, o bagulho deu lucro, né? $150 milhões para 479, quase 500, porra, deu lucro. The Batman, inclusive, tá batendo recorde de faturamento na franquia. O novo filme ainda tá atrás de Cavaleiro das Trevas, mas deve passar em alguns dias, ok? The Batman também bateu o faturamento dos últimos 4 lançamentos da DC. Então tá de boas. Não dá pra falar de fiasco aqui. Isso é coisa de hater, vamos deixar de lado isso. Só que $500 milhão é só metade do caminho pra $1 bilhão, né? Eu tenho certeza que tem muito executivo na Warner cancelando compra de mansão, tentando entender por que deu errado. Os caras estavam lá fazendo o cheque, não, mas não deu tudo que você queria, opa, bota o cheque no bolso, não é? Assim, na boa, tá, galera? Sem querer desmerecer Aquaman. Como é que The Batman fatura metade do que Aquaman faturou? Tem mais fã de Aquaman do que do Batman no mundo? Tenta entender isso. Essa é a dúvida dos analistas. E existem várias explicações possíveis. Pelos especialistas, The Batman não tem uma conexão direta
com universos já existentes de super-heróis, por exemplo. Isso atrapalharia a conexão com o público. Não tá amarrado dentro de um universo compartilhado. Eu já acho essa explicação uma furada. Uma galera muito grande não tá nem aí pro universo integrado da DC. Eu tenho certeza que muita gente foi ver The Batman sem ligar para o universo compartilhado. E sabe que outro filme da DC não fazia parte do clubinho aí e faturou $1 bilhão mesmo assim? Coringa. Pois é. Como é que Coringa fatura mais que o Batman? Eu sei lá, pô. Outra explicação possível é a longa duração do filme do The Batman. Quase 3 horas de filme significa menos sessões por dia e uma renda menor nos cinemas. Essa é outra explicação que eu acho furada também. O filme do Miranha tinha 2 horas e meia, faturou tubos de dinheiro. Porra, tá dando dinheiro pra caramba. Então bora lá, senhores analistas, me ajudem a ajudar vocês, ok? Eu quero uma explicação boa, que vocês não estão conseguindo. Não dá mais pra usar só o Coronga como desculpa. O Homem-Aranha lotou os cinemas, tava no pico do Coronga. Não dá mais pra jogar a culpa na HBO Max, The Batman é lançado exclusivo nos cinemas, ok? Então qual é a resposta pra isso? O pessoal odiou o filme? Não, muito pelo contrário. Entre um final de semana e o seguinte, The Batman teve uma queda de só 50% de audiência. Esse é um percentual muito alto em Hollywood. O boca a boca do filme tá bombando. The Batman teve uma média de A- na avaliação do público. Tá todo mundo comentando. Então eu volto a perguntar, por que a bilheteria não foi maior do que tá sendo agora? A resposta parece ser uma só, galera. Acho que muitos de vocês já devem estar manjando onde é que eu vou chegar. China. Mais uma vez o público chinês está sendo fundamental para o faturamento de um filme. Foi isso que aconteceu com Aquaman. Em só 4 dias em cartaz na China, Aquaman superou todos os filmes da DC que lançaram por lá. Só que The Batman tá sofrendo de 2 problemas na China. Primeiro que o Coronga tá pegando fogo por lá de novo. Tá no pico agora, né? Tem cinema sendo fechado, é lockdown pesado agora voltando na China. Segundo, quem conseguiu ver The Batman na China acabou não curtindo. Aí entraram vários fatores culturais, lógico. Então assim, as chances de The Batman atingir a marca de 1 bilhão nas próximas semanas são baixas, são baixíssimas. Só que a Warner nem tá muito preocupada com isso. Tanto é que o filme vai lançar na HBO Max em 19 de abril. Ou seja, vai ter muita gente aí que vai preferir esperar um mês aí pra ver no conforto de casa, sem coronga. Até os chineses. Fora isso, The Batman 2 tá confirmadérrimo. A Warner tá sorrindo de cabaré, de um lado ao outro lá, com a continuação, cara. Tem uma trilogia. Não precisa arrancar os cabelos. A Warner não vai engavetar tudo. Você não precisa correr pro cinema e comprar 5 ingressos. Faz isso não, né? Para com isso. Tá tudo tranquilo. É uma pena que, assim, mais pessoas não quiseram ver o filme. Mas a vida que segue. Não esquece, toca no link aqui embaixo pra você garantir sua presença na Super Live. Eu vou entregar muito conteúdo. Mais do que eu já entreguei até agora. E é de graça. É a última live, galera. Depois dessa, talvez só ano que vem. Não fica de fora. Eu quero realmente mudar 2022 pra você. E só você pode fazer isso. Vamos junto? E você tem alguma teoria melhor do que os analistas de mercado? Só não vale vir de hate, hein? Comentem. E se inscreve aqui, ativa o sininho. Tamo junto nessa, hein? Tamo junto nessa. Vou continuar cobrindo tudo. Mas você tem que estar inscrito no canal com o sininho. Vai ter reviravolta? O que vai acontecer quando o público chinês começar a ter acesso ao debate? Como é que vai ser a bilheteria? Eu vou trazer pra vocês, mas você tem que estar inscrito com o sininho, que aí chega a notificação pra você. Valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima. Fui!